Deixa-me fazer-te uma pergunta que vai doer um bocadinho. Já passaste dias sem falar com alguém da tua família, sabendo lá no fundo que poderias resolver a situação, mas não resolveste porque não foste tu que erraste? O silêncio tomou conta da casa, o ambiente ficou pesado, cada um no seu canto, refeições sem uma palavra, mensagens que ficam sem resposta, olhares que se desviam. E tu sabes que poderias quebrar esse ciclo, poderias dar o primeiro passo, poderias abrir aquela porta. Mas então vem aquela voz interior. Por que razão hei de ser eu? Eu não fiz nada de errado. Por que tenho sempre de ser eu a ceder? Se eu me mover agora, estou a admitir que errei, e não errei. E ficas preso entre duas coisas que parecem impossíveis de conciliar: a tua integridade e a tua paz. Porque ceder parece fraqueza, parece uma injustiça. Parece que a outra pessoa vai sair a ganhar enquanto tu perdes mais uma vez. Mas o silêncio continua e vai pesando e vai corroendo tudo por dentro. E o relacionamento vai morrendo devagar. Não numa explosão repentina, mas no esfriamento lento, daqueles que um dia olhas para trás e não consegues dizer ao certo quando é que aquilo acabou. E se eu te dissesse que a Bíblia tem uma resposta para isso, e que essa resposta não é sobre quem tinha razão, que ela fala de algo muito maior do que estar certo? Hoje vamos abrir essas páginas juntos, e o que vais encontrar aqui pode mudar não só essa discussão, mas a forma como te relacionas com as pessoas pelo resto da tua vida. Se isso já está a tocar em algo dentro de ti, partilhe agora, porque há alguém na tua lista que está preso nesse mesmo silêncio pesado neste momento. Preciso de ser direto contigo antes de continuarmos. Este não é um vídeo que vai dizer-te que estavas errado quando estava certo. Não vou invalidar o que sentiste. Não vou minimizar a injustiça real que talvez tenha acontecido. Mas também não é um vídeo que vai alimentar o orgulho disfarçado de princípio. Porque conheço pessoas de fé que perderam casamentos, perderam filhos, perderam amizade de décadas, não por falta de amor, por excesso de orgulho, por ficarem à espera que o outro chegasse primeiro, enquanto o outro esperava exatamente a mesma coisa. Duas pessoas certas, dois relacionamentos destruídos. Ninguém ganhou absolutamente nada. A questão não é quem tem razão. A questão é o que valorizas mais, estar certo ou estar ligado às pessoas que amas. E a Bíblia tem uma posição muito clara sobre isso. Como disse Augusto Cury, pessoas maduras não esperam justiça perfeita para agir com amor. Elas entendem que o amor é a própria justiça em movimento. Vamos às Escrituras. Deus não esperou que nós chegássemos primeiro. Romanos 5, versículo 8. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas poucos percebem o que ele diz sobre os relacionamentos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não depois de termos mudado, não depois de termos pedido desculpa, não depois de termos merecido. Antes, no meio da nossa pior fase, no fundo da nossa falha. Deus deu o primeiro passo. Agora presta atenção ao que isso significa para as tuas brigas. Se o padrão de Deus é agir primeiro, independentemente de quem errou, então ser o primeiro a reconciliar-se não é fraqueza. É o comportamento mais parecido com Deus que existe. Dar o primeiro passo não significa dizer que estavas errado quando estavas certo. Significa dizer: este relacionamento vale mais para mim do que esta discussão. Isso não é ceder, é priorizar. E priorizar o relacionamento acima da razão é exatamente o que Deus fez por ti quando enviou o Filho. Pergunto-te agora: qual relacionamento estás a deixar esfriar enquanto esperas que o outro chegue primeiro? E quanto tempo mais estás disposto a esperar? Jesus inverteu a lógica do orgulho. Mateus 5, versículos 23 e 24.
Jesus está a ensinar sobre ofertas e adoração, e no meio do sermão diz algo que interrompe tudo. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Deixa a oferta, vai primeiro. Jesus não disse, espera que o teu irmão venha até ti. Não disse, termina o culto e depois resolve. Disse, larga o que considera sagrado e vai resolver o relacionamento. Porque para Jesus, um relacionamento rompido é mais urgente do que qualquer ritual religioso. E repara na instrução, vai, se o teu irmão tem algo contra ti. Não necessariamente porque tu erraste, mas porque existe tensão entre vocês. A iniciativa da reconciliação não pertence a quem errou, pertence a quem enxerga primeiro que o relacionamento precisa de ser restaurado. Tu enxergaste, estás aqui. Isso já diz muito sobre quem tu és. Ceder no lugar errado é fraqueza, ceder no lugar certo é grandeza. Gênesis 13. Abraão e Ló têm um conflito. Os pastores estão a brigar por causa de território e pasto. A situação está a esquentar. Abraão era o mais velho, o patriarca. Tecnicamente, tinha o direito de escolher primeiro. E ele virou-se para Ló e disse, escolhe tu primeiro. Abraão abriu mão do seu direito para preservar a paz. E logo a seguir, Deus apareceu e disse, levanta os teus olhos e olha. Toda a terra que vês, eu te darei. Abraão perdeu o pedaço de terra que poderia ter escolhido primeiro e ganhou toda a terra que existia. Este é o paradoxo do reino. Quem abre mão por amor, recebe de volta multiplicado. Quando dás o primeiro passo na reconciliação, não estás a perder. Estás a demonstrar a maturidade de quem entende que o relacionamento tem mais valor do que o território. E Deus vê isso. E Deus honra isso. Efésios 4, versículos 26 e 27. Paulo diz algo que parece simples, mas é cirurgicamente preciso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol. Prazo, urgência, hoje. Paulo não estava a ser poético, estava a ser estratégico, porque sabia que cada dia de silêncio não resolvido não é neutro, é construtivo. Constrói muros, constrói narrativas, constrói distância. E, ao mesmo tempo, cada dia de silêncio é uma porta aberta para o inimigo, que vai sugerindo interpretações, que vai alimentando ressentimentos, que vai transformando uma briga solucionável num abismo impossível. O tempo não cura brigas de relacionamento. O tempo apenas endurece o que não foi tratado. Cada dia que passa sem reconciliação não é um dia neutro, é um dia que trabalha contra ti. Não deixes o sol pôr-se. O momento certo é agora, não quando te sentires pronto, não quando a emoção baixar completamente, não quando o outro merecer, agora. Mas antes de saíres daqui, pronto para dar esse primeiro passo, preciso de te mostrar as 4 armadilhas que vão sabotar essa reconciliação antes mesmo de ela começar. Inimigo 1. O orgulho com roupa de princípio. Este é o mais difícil de identificar, porque parece legítimo. Não é orgulho, é que tenho valores. Não posso ceder sempre. Preciso de me respeitar. E há verdade nisso, mas há armadilha também. Porque existe uma diferença entre manter um valor e manter uma posição, entre respeitar-se e isolar-se, entre ter princípio e ter orgulho. O orgulho encontra sempre uma justificativa espiritual para não se mover. O princípio verdadeiro move-te em direção ao amor, mesmo quando é difícil. Se a tua razão para não chegar primeiro pode ser resumida em por que razão hei de ser eu? Pode ser que não seja princípio. Pode ser orgulho bem vestido. Inimigo 2. A reconciliação com a agenda. Este inimigo deixa-te dar o primeiro passo, mas com expectativa escondida. Tu chegas,
falas, abres a porta, mas por dentro estás à espera que o outro reconheça o teu gesto, peça desculpa, valide a tua iniciativa. E se isso não acontece, a mágoa duplica. Porque agora humilhaste-te e não foste reconhecido. Reconciliação com agenda não é reconciliação. É negociação disfarçada de graça. O primeiro passo precisa de ser dado sem cobrar o segundo ao outro. Tu controlas a tua resposta, não a dele. Inimigo 3. Confundir reconciliação com resolução. Estes são dois momentos diferentes, e misturá-los paralisa tudo. Reconciliação é restaurar a ligação. É dizer, importo-me contigo mais do que com esta briga. Resolução é perceber o que aconteceu, quem errou em quê, o que precisa de mudar. Não precisas de resolver tudo para te reconciliares. Pode chegar e dizer, não quero continuar assim, podemos conversar? Isso não resolve o conflito, mas abre a porta para que ele possa ser resolvido. Primeiro a ligação, depois a conversa. Inimigo 4. Esperar o momento perfeito. Vou esperar que ele esteja de bom humor. Vou esperar que a poeira baixe. Vou esperar o momento certo. O momento perfeito não existe. Existe o momento que tu crias com coragem. Cada hora de espera pelo momento ideal é uma hora em que o muro fica 1 centímetro mais alto. Não precisas de condições perfeitas para agir com amor. Precisas de decisão. E a decisão não espera pela emoção. A decisão lidera a emoção. Fecha os olhos agora. Respira fundo. Deixa este momento ser só entre ti e Deus. Pai, venho diante de ti com um coração pesado por um relacionamento que me importa e que está partido neste momento. Reconheço que parte de mim quer esperar, que parte de mim quer que o outro chegue primeiro, que parte de mim ainda está a contar pontos, a guardar razões, a medir quem errou mais. Perdoa-me por colocar o meu orgulho acima da ligação com o outro, por deixar o sol pôr-se mais vezes do que devia, por confundir princípio com teimosia e silêncio com dignidade. Hoje faço uma escolha, não porque é fácil, não porque não me importo com o que aconteceu, mas porque este relacionamento foi dado por ti e não quero perdê-lo por algo que pode ser resolvido. Dá-me a coragem de Abraão para abrir mão do meu direito pelo bem do relacionamento. A iniciativa de Cristo para chegar primeiro sem esperar merecer. A sabedoria de Paulo para não deixar o sol pôr-se mais uma vez. Guia as minhas palavras quando eu chegar. Que eu fale com amor e não com acusação. Que eu ouça com intenção de compreender e não de responder. Que o meu primeiro passo abra uma porta que só tu pode sustentar aberta. E se o outro não responder como eu espero, que a minha paz não dependa da resposta dele. Que eu saiba que fiz o que era certo diante de ti. Decreto agora, o silêncio termina hoje. Eu dou o primeiro passo e entrego o resultado nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Agora, abre os olhos e faz uma coisa, só uma, ainda hoje. Manda uma mensagem, liga, bate a porta. Não precisa de ser longo, não precisa de resolver tudo, só precisa de abrir a porta. Escreve o que queres dizer antes de chegar, não para ensaiar um discurso, mas para clarear a tua intenção. Decide o que queres mais. Estar certo ou estar ligado, e deixa essa decisão guiar cada palavra. Se a conversa ficar difícil, faz uma pausa, não uma ruptura. Preciso de um momento, mas quero continuar. Ora pelo outro pelo nome antes de chegar, não para o mudar, mas para mudar o estado do teu próprio coração. E enquanto fazes isso, declara em voz alta: eu não sou escravo do meu orgulho. Sou filho de um Deus que chegou primeiro, e eu faço o mesmo. Como disse Hernandes Dias Lopes,
A pessoa mais forte numa relação não é a que resiste mais, é a que ama mais, mesmo quando dói. Não estás a perder ao chegar primeiro, estás a ganhar o que mais importa. Não é sobre quem errou, é sobre o que escolhes construir. É sobre o legado de como amaste, mesmo quando foi difícil, mesmo quando não foi justo, mesmo quando o outro não merecia. Isto não é só sobre esta briga. É sobre quem decide ser em todos os teus relacionamentos a partir de hoje. Isto é reino. E quando constróis sobre a rocha, com humildade, com coragem, com amor que chega primeiro, isso não cai. Amém. Este vídeo tocou em algo dentro de ti? Comenta aqui embaixo qual dos 4 princípios mais falou contigo hoje. Eu leio cada comentário. E partilha com aquela pessoa que está no meio de um silêncio pesado agora, porque ela precisa de saber que há saída.